Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos de 1 a 3. Vamos falar sobre a necessidade de voltar ao tempo diante de um futuro que ainda não está pronto. Então diz assim a palavra de Deus: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os na prisão. Ó Deus, estamos diante da sua palavra, Pai, e pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, fale a cada um de nós. Fala conosco, ó Deus, sobre o tempo, sobre o passado, sobre o futuro. Fala conosco, ó Espírito Santo, para que as nossas vidas a cada dia se aproximem mais, ó Deus, da estatura de varão perfeito, como o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Todos nós, algum momento da vida, ou talvez muitos momentos da vida, pensamos assim: oh meu Deus, será que não tem jeito do tempo voltar? Será que não tem jeito de eu voltar no tempo? Será que o passado, o tempo não podia voltar? De maneira que eu pudesse consertar algumas coisas lá no passado? Será, meu Deus, que o tempo não pode voltar? E o interessante é que esse desejo no coração do ser humano, isso é universal. Isso é universal, isso não pertence só a um crente, a um cristão, não. O ser humano em geral, ele tem vontade de voltar no tempo para tentar consertar alguma coisa do seu passado. Olha aqui, o texto está falando de Paulo, o maior dos apóstolos, que escreveu quase o Novo Testamento inteiro, evangelizou a Europa, a Ásia, a Grécia, aquela região toda. E aí nós ficamos pensando que esse homem, olha o passado dele. A Bíblia diz que ele consentia na morte de Estevão, que foi cruelmente apedrejado até a morte. E a Bíblia fala que esse Paulo assolava a igreja. Esse Paulo entrava nas casas, arrastava homens, arrastava mulheres e colocava na prisão. Por quê, hein? Porque eles pregavam o nome de Jesus, porque eles criam no Senhor Jesus. Então esse Paulo, que tornou-se um ícone, que tornou-se um modelo na história da igreja, esse homem tem um passado do qual ele se envergonhava. Esse Paulo viveu um passado e diante do sofrimento que ele teve adiante, ele fala assim: mas eu persegui a igreja de Deus, eu persegui a igreja. Às vezes eu ficava até sentindo assim que parece que ele queria ser punido, para dizer: olha, eu persegui a igreja, eu maltratei tantas pessoas, eu fiz tanta crueldade. E agora, quem era Paulo? Então, eu fico pensando no Paulo, esse Paulo que depois que teve aquela visão na estrada de Damasco, que Jesus se revelou a ele, será que esse Paulo falou assim: meu Deus, tudo que eu achava que estava certo, estava errado, e tudo que eu achava que estava errado, está certo. A pessoa a quem eu perseguia é o Salvador que morreu por mim, que me amou até a morte. Imagine a confusão agora, a crise na cabeça de Paulo. Ah, Paulo, se pudesse voltar o tempo, se o tempo pudesse voltar, eu não iria perseguir a igreja, eu não iria assolar as casas dos cristãos, eu não faria isso. Ah, se eu pudesse voltar ao passado. Talvez todos nós paramos na nossa vida pensando: ah, meu Deus, se eu pudesse voltar ao passado. E se a gente pudesse voltar ao passado, tendo o conhecimento que nós temos hoje, meu Deus, se eu soubesse o que eu sei hoje, o tempo voltasse, a nossa história seria diferente, a nossa vida seria diferente, os erros que nós cometemos, as atrocidades, as incoerências, tudo isso, ah, meu Deus, eu não faria isso, nós não faríamos. E é tão interessante,
a questão do homem com a vontade de voltar no tempo, creio que, não é? Acho que aqui todos assistiram o Túnel do Tempo, não é? Com Kirk lá, Douglas, que viajava no tempo, e às vezes misturando, mexendo alguma coisa na história. Ou então, quem já assistiu também Perdidos no Espaço, que teve também um lapso temporal de uma viagem, Planeta dos Macacos. Por que aconteceu aquilo? Uma viagem no tempo. O Exterminador do Futuro, também viagem no tempo. Ou seja, o futuro vai ser ruim, então volta lá no passado e evita que o futuro aconteça. De Volta para o Futuro, não é? Uma série, vários filmes, e dentre esses todos teve um muito interessante, que é A Máquina do Tempo. Um filme em que um cientista jovem perdeu a noiva, a que ele amava muito, e ele estava trabalhando numa máquina do tempo. Então o que ele fez? Ele conseguiu desenvolver a máquina. Então ele programava a máquina para voltar um dia antes do dia que a noiva dele morreria. E o que acontece? Ele conseguiu voltar. Sabe o que aconteceu? Ela morreu de novo. E aí o que ele fez? Voltou ao passado outra vez. O que aconteceu? Sabe o que? Ela morreu outra vez. Assim, ele voltou várias vezes, mas toda vez que ele voltava, cada hora ele falava: não, ela não vai morrer disso, ela morria de outra coisa. Então assim, ele ficou perturbado com isso, dizendo: olha. E depois um ser do futuro falou com ele: ninguém pode mudar o passado. Ninguém. Passado aconteceu, acabou. Ninguém pode mudar o passado. Mas a gente não pode mudar o passado. Ninguém pode viajar no tempo e mudar o passado. Mas o futuro não está pronto. Essa é a ideia. O futuro não está pronto. Quer dizer então que se não podemos mudar o passado, mas o futuro não está pronto, o que nós podemos fazer pelo nosso futuro? Se nós olhamos para o nosso passado, ou para algum passado, diz: meu Deus, mudaria aquilo. Espera aí, o que eu posso fazer em relação a isso? Ao futuro, para que o nosso futuro seja diferente, não seja marcado por essas máculas, ou por decisões erradas, negócios mal feitos, talvez precipitações. Às vezes, meu Deus, fui corrigir o filho e eu fui muito agressivo, aquele dia eu fui indelicado. Meu Deus, são pequenas coisas e grandes coisas que nós fizemos, e diz: meu Deus, eu preciso, meu Deus, mudar esse passado. Mas é impossível mudar o passado. Nós vimos aqui o passado de Paulo, marcado por ignorância, por crueldade. E olha só que ele permitiu a morte de Estevão, ele foi cúmplice. Estevão, diz a Bíblia, um homem cheio do Espírito Santo, que ao ser inquirido pelos religiosos, assim, com pouco espaço de tempo, ele narrou toda a experiência de Israel, desde o chamado de Abraão até Cristo. Ele narrou, nós vamos encontrar isso na Bíblia, no capítulo 7 de Atos, é um resumo do Velho Testamento inteiro da história de Israel. Ele resumiu tudo, contou. E ainda assim diz a Bíblia, que ele foi apedrejado, e Paulo estava ali. A Bíblia diz que ele consentiu na sua morte, que ele tomou conta da roupa das pessoas, das capas das pessoas que apedrejavam, porque apedrejamento era algo cruel, não era pedrinha não é que a gente vê aí de brita, não, era pedra de 1 quilo, de 2 quilos, que batia com força, e normalmente quando dava uma pedrada na cabeça, o sangue espirrava. Então as pessoas tiravam a capa, aquelas túnicas, alguém tomava conta para apedrejar aquela pessoa e não sujar de sangue, mas as mãos estariam sujas de sangue. Então nós ficamos pensando, quando Paulo olha depois e fala: matei Estevão, um homem de Deus tão abençoado, mas ele marcou, ele fez isso, e agora não tinha como mudar mais. Bom, se Paulo não podia mudar o que ele fez a Estevão, mas ele podia mudar em relação aos outros. Ele poderia construir pessoas como Estevão, ele poderia construir pessoas com caráter, ele podia ter um caráter como o de Estevão, e de fato teve, porque ele viveu com integridade, ele viveu servindo a Deus, ou seja, ele devotou a vida dele a serviço do reino de Deus. Não como aquele que pode mudar o passado,
mas aquele que pode construir um futuro de acordo com a vontade de Deus. Queridos, os historiadores sempre falam: por que estudamos história? Por qual a necessidade de nós estudarmos tanta história? Na escola, a gente sempre estuda história. Então, um historiador disse assim, que uma das principais razões que estudamos o passado, a história, é para evitar os erros que foram cometidos. Ou seja, aqueles erros não podem ser mais cometidos. Ou seja, então nós temos que estudar o nosso passado, dizer: isso eu não faço mais, aquilo não faço mais. E aí eu fico pensando: o que marcou seu passado? O que você teria vontade de voltar para apagar? Pontualmente eu voltaria lá naquele dia X e apagaria aquilo ali, e não deixaria acontecer, ou faria diferente, tomaria uma decisão diferente. O que marcou seu passado? Como foi a história? Às vezes frustrações, recordações tristes, né? Coisas que nós sofremos, ou coisas que nós fizemos sofrer. Isso pode ter acontecido conosco, mas o que nós podemos fazer para isso mudar? Então veja só que, embora a história de Paulo tenha sido marcada por um fato chocante, Paulo descobriu que a vida dele tinha sido baseada num erro, numa interpretação equivocada da Bíblia. Ou seja, havia sido construído numa tradição religiosa que atendia mais pessoas e não a Deus. Quer dizer que ele viveu errado, ele agiu errado, ele foi injusto, cruel e mau, e a sua religião não era baseada na misericórdia e no amor, e sim no legalismo e na crueldade. Esse era o fundamento daquela religião. Então, aquela religião a que Paulo perseguia foi a mesma religião que levou Jesus Cristo à morte, que levou Jesus Cristo à cruz, que levou Jesus Cristo àquele processo cruel. Mas pastor, Jesus tinha que morrer. Tinha, mas não precisava ser com tanta crueldade, não precisava ser com tanta maldade, não precisava ser de forma tão vexatória, tão vergonhosa, porque eles queriam, na verdade, não só matar Jesus, queriam humilhar Jesus, envergonhar Jesus. Era isso que eles queriam. Hoje, em alguns países existe pena de morte. Alguns estados americanos que tem pena de morte é injeção letal. Para quê? Para que a pessoa não sofra, só vai morrer. Mas com Jesus não foi só morrer, com Jesus foi crueldade, maldade, humilhação, vexame, arrastar uma cruz pela rua de Jerusalém até o Monte Calvário, sendo humilhado, sendo chicoteado, xingado, e as pessoas falavam bobagem com ele, e tantas pessoas zombaram dele naquela via crucis, e Jesus foi, sem desistir, sem olhar para trás, sem pensar assim: eu podia mudar isso, eu escolheria outra coisa. Não, ele não escolheria. Desde a eternidade, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Jesus já havia escolhido. Por isso a Bíblia fala: cordeiro morto antes da fundação do mundo. Porque Deus já sabia qual era a decisão do homem, e Deus, ele proveu o recurso antes desse tempo. Amém. Não foi novidade. Deus não foi surpreendido por alguma atitude, absolutamente. Então, a religião que perseguiu Jesus não conhecia misericórdia, não conhecia amor, não conhecia bondade. Havia legalismo e crueldade. Essa religião, ela não apontava para Deus, mas sim para o homem. O homem era o centro da religião. E às vezes nós paramos e pensamos: meu Deus, por que eu fiz isso? Às vezes fico pensando. Lembro que uma vez eu era presidente da mocidade e fizemos um passeio, faríamos um churrasco num lugar que tinha uma lagoa, e eu lembro que tinha uma família recém-chegada na igreja, 2 rapazinhos assim, feinhos, sabe? E aí eles chegaram assim, eu me senti mal com a presença deles, eu os ignorei. E quando eu distraí assim, eles tinham ido embora. Sentiram. Eu fiquei pensando depois, falei: meu Deus, o que eu fiz? Eu devia ter ido lá e trazido e abraçado e falado: seja bem-vindo. Eu não sei por que eu fiz aquilo. Eu não sei porque eu estava me sentindo como se eles estivessem invadindo, sabe? E eu não podia, que eu era o presidente da mocidade, eu queria juntar todos. E eu me senti mal por isso, muito mal por isso. E não tive a oportunidade de reconciliar, de mudar, de fazer algo diferente. Não tive. Sabe, gente, algumas coisas na vida não tem como voltar.
O tempo não se volta, não tem como consertar. Talvez se eu fosse atrás e pedisse perdão para eles, mesmo assim, aquele momento, o sofrimento que eu causei a eles e que eu também senti depois, não tinha mais remédio. Não tinha mais remédio. O meu padrasto, um dia lá na casa da minha mãe, eu era adolescente, tinha 15, 16 anos, foi logo quando eu converti. Um dia lá nós discutimos em casa, brigamos, discutimos, xingamos um ao outro. Aí o que acontece? A igreja era na rua de casa, do outro lado da rua, e era a igreja que eu estava frequentando. E então naquele dia, num culto de domingo de manhã, quem que olha sentado no mesmo banco que eu? O meu padrasto. Eu sentado numa ponta do banco, ele na outra, não tinha ninguém entre nós. Aí eu fiquei pensando assim, vou pedir perdão para ele. Vou pedir perdão para ele, vou estender a mão, falar, me desculpa, me perdoa. Eu vou. Aí estou assim, vou. Assim que acabar o louvor, eu vou fazer isso. Aí acabou o louvor. Assim que o pastor começar a pregar, eu vou fazer isso. O pastor começou a pregar. Assim que o pastor terminar de pregar, eu vou fazer isso. Quando terminar o culto, eu vou fazer isso. Acabou o culto, eu não fiz isso. Acabou o culto, ele foi para um lado, eu fui para o outro. No outro dia, ele morreu. No outro dia, ele morreu. Exatamente no outro dia, ele morreu. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, não terei nunca mais a oportunidade de esticar a mão para ele e falar, me desculpa, me perdoa. Talvez isso não salvasse a alma dele, mas me salvaria a minha alma, me deixaria numa condição melhor. Então eu olho para esse passado e falo, oh, meu Deus, não tem como voltar o tempo, não é? Não tem como voltar lá naquele dia, eu ia estender a mão para ele, ia falar, perdão, desculpa, eu agi mal aquela hora, ainda que eu não tivesse razão, mas o importante é a paz, não é a razão. O importante não é quem está certo, o importante é Deus estar certo em nós. E aí acabou a oportunidade, não pude voltar atrás. Sabe, queridos, a religião que levou Jesus à cruz é o amor, é a misericórdia, é a bondade, é a oportunidade, é a humildade, é a simplicidade, é talvez a habilidade de olhar para alguém e falar, me perdoa, aqui, nossa, o que eu fiz foi muito mal, eu tenho vergonha disso, me perdoa. Nós precisamos, meus irmãos, tanto disso para o nosso dia a dia, porque tantas vezes nós equivocamos, nós temos que voltar atrás na nossa postura, nas nossas palavras, para a gente melhorar um pouco esse mundo, melhorar talvez a nossa história. A religião que Jesus ensinou é essa religião, é a religião do amor, da bondade, do perdão, da oportunidade, de maneira que nós não precisemos de olhar para trás e dizer, eu quero voltar no tempo, meu Deus, volta o tempo, Senhor, para eu tomar uma atitude diferente, volta o tempo, meu Deus, para eu naquele dia não cometer tal erro. Temos que viver de tal maneira que nunca desejemos uma máquina do tempo para a gente voltar na história. Até porque o passado não pode ser mudado. Sabe, o que aconteceu com Paulo é que um dia ele conseguiu enxergar pelos olhos de Jesus, ele enxergou a misericórdia, ele enxergou o amor, quer dizer, e descobriu, falou, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz errado, meu Deus, o que aconteceu comigo? Então descobrimos o erro, descobrimos tudo isso, mas não tem como voltar atrás. Queridos, viva, precisamos viver de maneira que a gente nunca queira voltar atrás, para dizer, ah, meu Deus, eu não faria isso, eu não faria aquilo, ou talvez agiria dessa ou daquela outra maneira, sabe, por causa desses fatos chocantes, nós vivemos querendo uma máquina do tempo. Às vezes eu me pego em devaneando, se o tempo voltasse, se eu voltasse aos 15 anos, se eu voltasse a dizer, a minha trajetória, talvez profissional, talvez seria toda diferente. Ah, meu Deus, se eu pudesse. Muitas vezes na vida, gente, a oportunidade é única. É única. A gente não consegue viver duas vezes. A nossa vida é uma só. Não tem como dizer, ah, na próxima oportunidade eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo tudo. Não tem jeito. Não tem jeito. Mesmo que Paulo quisesse, que todos nós quiséssemos uma máquina do tempo para a gente voltar ali atrás e mudar tudo,
não seria possível, sabe? Não tem como desdizer aquilo que dissemos, não tem como desfazer aquilo que fizemos, não tem como. Há situações que não tem como consertar, sabe? Decisões erradas que tomamos, atitudes indevidas, pessoas que magoamos, negócios precipitados, mal feitos. Todos nós temos coisas na vida que, se nós pudéssemos voltar no tempo, a gente queria consertar. Eu acho que daria para escrever um livro de tanta coisa que eu tenho na minha vida. Dizer, meu Deus, se eu voltasse atrás, Senhor, podia fazer tudo tão diferente. Todos nós temos. Eu tenho uma lista, daria para fazer um livro, sabe? Aí eu fico pensando, por isso que a ficção científica explora tanto essa viagem no tempo, ou seja, é a expressão de uma geração desejosa de mudar o seu passado. O ser humano tem desejo de mudar o passado. Não podemos mudar o passado, mas podemos construir o futuro, porque o futuro, ele não está pronto ainda. Então nós podemos falar, meu Deus, eu tenho a oportunidade, eu tenho a chance de fazer algo diferente, porque o passado, ele é imutável. Veja só que no passado de Paulo, havia o cadáver de Estevão apedrejado. Havia muitas pessoas encarceradas. E Paulo e os demais religiosos, Paulo, gente, ele não era militar, não era militar. Já vi tanta gente falando que Paulo era um soldado romano, não é? Já vi tanta gente falando que Paulo, comandava tropas romanas. Não, nada disso. Paulo era um fariseu. E os fariseus, assim como os saduceus, assim como os herodianos, formavam o sinédrio, que era uma instituição religiosa judaica, comandada pelos romanos, pelas autoridades romanas, e eles eram responsáveis em manter o povo no eixo, e manter o povo quieto. Então, esse sinédrio, eles tinham vários poderes, eles só não tinham o poder da morte, mas podiam prender, podiam fazer uma série de coisas. Mas veja só, que esse sinédrio, eles tinham soldados à disposição deles, então, quer dizer, muitos soldados trabalhavam com eles sob ordem dos romanos. Olha, essa tropa é sua, faz o que quiser. Então, nós encontramos exatamente essa situação. Paulo viajando com autoridades, com soldados romanos que cumpriam as ordens deles. Por isso que Paulo, então, tinha esse poder, um poder militar, um poder de fazer as ordens serem cumpridas. Então, queridos, nesse contexto todo, lá estava Paulo, e ele para e olha e fala, eu prendia pessoas. E os soldados romanos, eles foram treinados para agir com truculência. Treinados, porque a truculência era uma forma de evitar resistência. Eles eram ignorantes, brutos. Então isso, de uma certa forma, impedia a resistência. Então as atitudes deles eram estúpidas, eram realmente muito brutais, porque fazia parte da sua estratégia de trabalho. Então Paulo, olhando para trás, ele viu tantas vezes as atrocidades que ele cometeu contra as pessoas, ali acompanhado, ajudado por esses soldados romanos. E ninguém muda o passado de Paulo, nada pode mudar o passado. Nós podemos sim nos lamentar por causa disso, podemos sofrer por causa disso, meu Deus, eu me sinto culpado por aquilo que fiz. Mas veja bem, que a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o nosso passado, o passado de Paulo hoje, quando ele olha o passado dele, sabe o que ele vê? O sangue de Jesus, dizendo, olha, eu apaguei isso, eu apaguei. Quer dizer, então, que as culpas do passado, as responsabilidades, tudo aquilo que nos doeu, Jesus está dizendo o seguinte, olha, isso aqui está perdoado, e na economia divina, isso foi apagado e esquecido. Eu gosto de fazer a citação do profeta Miqueias, que fala que os pecados de quem se arrependeu e foi perdoado por Jesus, foram lançados nas profundezas do mar, que é um lugar onde ninguém foi, é um lugar onde ninguém consegue ir. As fossas marianas, que são os lugares mais profundos do oceano,
Ninguém consegue passar perto, não tem fuselagem em equipamento que seja capaz de ir lá embaixo. E a Bíblia então vai dizer que foi lá que Deus colocou os nossos pecados do passado. Sabe onde é que está o nosso passado? Lá naquelas fossas marianas, no lugar mais profundo do oceano. Ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso. Às vezes o diabo tenta nos acusar. Você fala, ó, vai lá na fossa mariana buscar. E vai lá buscar, que nem ele vai buscar, porque ele não tem permissão, que Deus disse, ninguém vai entrar, ninguém vai buscar esse nosso passado. Mas, graças a Deus, que o nosso futuro, não é? O nosso futuro, ele não está pronto. Não está pronto. Nós estamos construindo o futuro. Estava escutando um filósofo falar, ele estava dizendo o seguinte, que não existe presente. Ele dizia que não existe presente, só existe passado e futuro, porque cada momento que nós vivemos, ele já é passado, ou seja, cada segundo que nós entramos nele, ele já é passado, ou seja, então é só passado e futuro. Quer dizer que nessa existência, nós estamos construindo o futuro, precisamos construir o futuro. E que futuro nós vamos construir? A verdade então é que ele não está pronto. Embora o passado esteja pronto, o futuro não está pronto. Com o perdão de Deus, que vem e apaga as nossas culpas do passado, nós podemos construir um futuro. E olha só, que se nós então vamos construir um futuro, eu vou me lembrar de tudo aquilo que eu fiz, aquilo que eu não gostaria de ter feito, para dizer o seguinte, se eu queria apagar isso na minha vida, então no futuro agora, eu vou evitar exatamente isso e aquilo outro. É o que nós temos que fazer. Meu Deus, como é que eu posso então evitar esse passado? Repetir esse passado? Eu preciso então olhar para o passado e dizer, passado, você nunca mais, porque agora eu vou construir um futuro diferente, um futuro novo, do qual eu não me envergonhe, e um futuro diante do qual eu não queira voltar. Eu não queira voltar para apagar, de maneira alguma. Veja só, que na situação de Paulo, ele não ficou lamentando por um passado que não podia ser mudado. O passado não pode ser mudado, mas o futuro, ele pode ser mudado. Futuro é esperança, gente. Futuro é esperança. Futuro é saber, meu Deus, tudo pode ser feito diferente a partir de agora. Se esse futuro então não está pronto, nós vamos construí-lo. Essa é a esperança que nós temos, a esperança de construir um futuro. Ah, meu Deus, se a minha vida não foi uma vida de oração, mas não posso voltar atrás e orar pelos anos que eu não orei, mas eu posso dizer, Senhor, a partir de hoje, eu serei uma pessoa de oração, ou seja, a construção de um futuro. Ah, Senhor, eu olho para o meu passado e estou convertido há 45 anos e não li a Bíblia tanto deveria. Vou dizer, mas espera aí, eu resolvo isso no futuro? Eu posso então dizer, por que eu não li a Bíblia, hein? Por distrações, por isso, aquilo, outro? Não. Então eu agora vou evitar isso, eu vou construir um futuro. Eu vou construir meu futuro que vai virar um passado do qual eu não me envergonharei. Um passado que eu não vou precisar de máquina do tempo. Um passado que nós vamos poder olhar para trás e falar, passado, eu não te devo nada. Passado, eu não te devo nada. Minha vida segue em frente, em paz. Então nós precisamos construir isso. A nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas. Meu Deus, pessoas que romperam conosco o relacionamento, pessoas que talvez nos fizeram mal, pessoas que talvez nos odiaram, pessoas que fizeram de fato crueldade, maldade conosco. Meu Deus, mas nós podemos perdoar essas pessoas, nós podemos reconstruir isso, nós podemos dar oportunidade de reconstrução. Muitas pessoas que fizeram maldade, todo ser humano pensa, todo ser humano ele consulta o travesseiro e quando bota a cabeça lá fala, não devia ter feito isso, aquilo, outro. Mas nós podemos participar disso, gerando a oportunidade para que alguém mude de vida. E olha só, com base nisso então, Paulo dedicou a sua vida em construir um futuro melhor. E dedicou a vida. Se ele perseguiu cristãos, se ele permitiu a morte de cristãos, se ele aprisionou cristãos, agora ele viveria
pelo Cristo que o redimiu. Ele viveria agora, até mesmo para ser preso também, para ser açoitado também, para ser maltratado como ele foi. Paulo, em Coríntios, ele faz um relato das perseguições, das aflições, dos naufrágios, de quantas vezes ele foi fustigado com vara, dos apedrejamentos, das fugas, da fome que ele passou, muitas vezes no frio, muitas vezes sem a cobertura necessária que ele precisava. Paulo diz: olha, eu dediquei a minha vida agora a isso, e eu tenho certeza que o Paulo, quando ele escreve, fala: olha, agora eu sou Paulo o velho, agora eu sou Paulo o velho, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo agora olha para trás e fala: olha o que eu vejo que eu combati o bom combate, eu vejo que eu completei minha carreira, eu guardei a fé. Agora o passado de Paulo não era mais um passado vergonhoso, não era um passado mais que ele desejava voltar para mudar. Ele diz: olha, o meu passado, ele está íntegro. Por quê? Porque eu vivi da melhor maneira possível. A melhor maneira é a maneira que agrada a Deus. A melhor maneira é a maneira segundo a vontade de Deus. A melhor maneira é a maneira que agrada ao Espírito Santo de Deus, pois ele não se entristece em nós, mas ele se alegra em nós. Então a melhor maneira é viver da maneira que agrada a Deus. Passado, não te devo nada. Minha vida, posso morrer agora e morrer em paz. Por quê? Porque construir um futuro, construir uma vida segundo a vontade do nosso Deus. Então Paulo se dedicou em construir um futuro melhor, e ele pôde mudar a vida de muitas pessoas que creram no amor por meio da pregação dele. Ele mudou a vida de muitas pessoas, até ressuscitou pessoas, ele curou pessoas, ele salvou pessoas. Diz: olha, eu compenso agora o que eu fiz, eu tirei vidas, eu agora dou vida. Olha, eu fiz pessoas sofrerem, agora eu trago alegria às pessoas, ao cuidar delas, ao dar a minha vida para salvar essas pessoas. Foi o que Paulo fez. Então não ficou só se lamentando: vida cruel, por que eu fui um canalha, por que eu fui um cafajeste? Não, ele disse: olha, eu fui isso, mas eu não serei mais isso. Eu não serei mais canalha, eu não serei mais cafajeste, eu não serei mais cruel, eu não serei mais apenas um religioso, eu serei um homem de Deus para mudar a vida dos outros. Paulo mudou a vida dele, e agora mudou a vida das outras pessoas, pelo testemunho, pela pregação, pela dedicação, pelo amor. Paulo então ele soube construir um futuro melhor, mudou a vida de muitas pessoas, e agora a sua mensagem era uma mensagem de misericórdia, de bondade, era uma mensagem de salvação, de oportunidade. O próprio Paulo mudou o seu futuro quando ele entregou a sua vida a Jesus. Quando ele naquele dia falou: quem és tu, Senhor? Ele disse: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Entra na cidade, Paulo. Entra na cidade. Ele entrou na cidade e ficou lá na rua chamada Direita, e ficou cego por 3 dias, jejuando e orando. E a Bíblia fala: ora, Ananias, vai lá no Saulo. Senhor, mas ele é perseguidor. Vai lá, Ananias, porque ele estava orando e ele teve uma visão em que você entrou lá e você curou a cegueira dele. Que o Ananias então foi lá, entrou, falou: irmão Saulo, o Senhor te cura. Olha só aquela decisão dele. E Paulo agora fala: o que eu faço agora? O que eu faço agora? E a Bíblia fala que imediatamente ele começou a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que ele confundia as pessoas, porque ele pregava aquele a quem ele perseguiu. Ou seja, só Jesus Cristo muda a nossa história. A nossa decisão com Jesus Cristo muda a nossa história. Então foi o que aconteceu com Paulo, e é o que pode acontecer com todos nós. Não podemos voltar ao passado, mas podemos reconstruir muitas coisas, muitas decisões no futuro, começando no presente, começando cada um consigo mesmo agora. Ou seja, algo do passado tem que ser reconstruído. Assim nós vamos construir um futuro do qual vamos nos orgulhar, e vamos poder olhar para trás igual Paulo, falar: graças a Deus, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Sabe, isso aconteceu com Paulo, porque Jesus assumiu o controle da vida dele, e agora a vontade de Paulo era a vontade de Jesus. Tanto era a vontade de Jesus,
que Paulo disse, não é? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Queridos, é isso que vai ser mudado. É isso que vai ser mudado. Porque no passado eu estava condenado à morte eterna ao inferno. Agora o meu futuro é as mansões celestiais, a eternidade com Deus, porque nós tomamos uma decisão e isso mudou completamente a nossa história. Vamos mudar a nossa história e vamos ensinar as pessoas a olhar para frente, a olhar para a esperança e deixar o passado para trás, para que o sangue de Jesus Cristo perdoe, lave e purifique. Assim, queridos, nós vamos nunca desejar uma máquina de tempo para voltar no passado, para dizer, Senhor, eu queria tanto isso. Não, nós queremos sim uma vida abundante, e ela começa agora, na presença do Senhor. Vamos orar? Vamos orar por um instante? Alguma coisa tem na sua vida que você gostaria de mudar, mas nós vamos olhar para frente, falar, Senhor, perdoa, me ajuda agora a reconstruir isso, em nome de Jesus. Vamos orar assim? Fale com Deus por um instante. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, oh Deus, olha o nosso passado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque hoje, quando o Senhor olha para o nosso passado, o Senhor não vê nada, o Senhor não vê nada, porque o sangue de Jesus nos perdoou, e porque, ó Deus amado, o nosso passado pecaminoso, o Senhor perdoou e esqueceu, conforme diz em sua palavra, dos vossos pecados não me lembrarei, porque eu, o Senhor, perdoo e esqueço. Oh Pai, louvado seja o teu nome. Meu Deus, cada um de nós estamos aqui, Senhor, cultuando a Ti. E ó Deus amado, é a nossa memória, Pai. Ó Deus, tantas vezes ela é implacável, Pai. Porque ela vive, ó Deus, trazendo o passado para jogar em nossa cara, Pai. Para nos afrontar, e tantas vezes o diabo, Pai, nos lembra isso. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo de que já nos arrependemos, Pai, nós te louvamos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e não temos mais essas culpas. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, Pai, a acreditar na sua palavra que diz que o Senhor lança os nossos pecados no profundo do mar e não se lembra mais deles. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para frente, Pai, para que não sejamos escravos, ó Deus, de um passado, ó Deus, de um tempo de decisões, Pai, de momentos, ó Senhor Deus, em que fomos equivocados, Pai, ou talvez fomos cruéis, ou talvez fomos maldosos, ou fomos injustos, Pai, ou fomos profanos, ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, olhemos para o passado, para os nossos filhos, ó Deus, pela maneira, ó Deus, como lidamos com eles, ou talvez como falamos com eles. Ó Senhor, ajuda-nos a construir, ó Deus, um passado em que, ó Deus amado, possamos nos orgulhar, como Paulo, ó Deus, que olhou para trás e sabia apenas que tinha combatido o bom combate. Ó Deus, toma cada um de nós aqui em suas mãos e ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, porque nós mesmos, muitas vezes somos cruéis, cada um consigo mesmo, por causa do seu passado. Ó Deus, dá-nos esperança de olhar para o futuro e saber, ó Deus, que tudo pode ser construído, Pai. Amém. Que verdades, que vidas, que valores, Pai, podem ser construídos, para que possamos, como Paulo, Pai, reconstruir e construir de maneira que honremos e glorifiquemos o nome do Senhor. Amém. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. E dizemos que o grande amor, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós e com todo aquele que na face da terra constrói um futuro em Deus. Amém, amém e amém. Amém. Graças a Deus.